Para a gente ir começando, queria só ler um texto, citar ele para você, está em Atos 20, a história de Paulo. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Não sempre a gente sabe tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer. Paulo, com toda a caminhada dele, dizia, não sabendo o que vai acontecer, eu estou indo para Jerusalém. Se não, uma coisa eu sei, que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ou seja, ele está assim, eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu já estou preparado, né, que o Espírito Santo isso ele já garantiu, eu vou ter cadeias e prisões. Então, é interessante quando você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, você está tranquilo. Tanto é verdade que um dos profetas tentaram tirar ele, não vai para lá porque eles vão te prender. Ele falou assim, cara, não estraga, porque eu já sei que isso vai, não me tira do Espírito. Me fala uma profecia nova, eu já sei que vai ter cadeia, prisão. Eu não estou fugindo. Amém. Eu digo para os irmãos, não é a ausência de problemas que é o que nós buscamos, mas sim a convicção de nós estarmos no meio da vontade do Senhor e ouvindo a voz dele. Essa é a grande coisa, porque não importa onde você esteja, Deus vai estar contigo, vai te guiar. Então é muito mais a confiança em saber que Deus está conosco do que esse senso que muitas vezes nós temos, Deus, que ano nós vamos ter, ou que situação é essa, o que vai acontecer, será que vai ser isso, acontecer? O medo, o receio de antecipar problemas, e se acontecer isso, mas isso é o de menos, porque no mundo nós vamos ter desafios, no mundo nós vamos ter aflição, não nos compete conhecer tempos ou época, mas o que Deus nos diz, se tem um bom ânimo, se enchem do Espírito, anda comigo, amém, e tudo vai funcionar, Deus tem um plano. Então, Paulo tinha essa convicção, essa certeza, e aí ele diz assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim. Ele estava crucificado lá, amém? Eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, mas tem uma coisa que eu quero, contanto que eu complete a minha carreira. O que ele quer? Ele não quer se livrar de problema, ele não quer... Ele tinha outras aspirações. Eu quero, como ele disse lá no final, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa é a nossa vida. E nós, guarda isso no teu coração. Essas são as coisas que você tem que buscar nessa hora. Completar a tua carreira, combater o bom combate, amém, e guardar a fé. Ele diz, eu quero completar a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o Evangelho da graça. Então, para mim é interessante esses homens que nós vamos estudando nas Escrituras. Eu citei Paulo agora. Existe uma relação de amor e de confiança em Deus, amém, tremenda, que faz esses homens lidarem com situações adversas diferentes. E você parece estar num outro patamar, certas coisas são graves, sim, são estressantes, sim, são problemáticas, sim, são desafiadoras, sim, mas tem algo maior que move esses homens. Amém? Então, eu creio que uma das bases, e você já deve ter me ouvido falar, a revelação do quanto Deus nos ama e da realidade que Ele jamais vai nos deixar e jamais vai nos abandonar. Essa é a grande diferencial para a gente. Saber Deus está conosco, Ele nos ama, tem um plano para a nossa vida e Ele jamais vai nos abandonar. E jamais vai nos abandonar. Amém? Então, quando você lembra do Calvário, você lembra de todo o contexto que nós vivemos, nós olhamos para um Deus que nos ama muito. Amém? Que bênção é poder parar um pouquinho e dizer assim, amém. O grande amor de Deus por nós, amém? Ele lava o nosso coração, Ele é derramado em nosso coração pelo Espírito. A Bíblia fala que o amor de Deus derramado em nós, essa realidade do amor de Deus quebra todo o medo. Amém? Os medos vão indo embora, o estresse, o receio do que será, do que acontecer. E uma confiança começa a surgir. E essa o amor de Deus em nós, e a revelação do amor de Deus gera uma confiança em nós. Lucas, vamos ler Lucas,
Não todo o livro de Lucas, né? Lucas 10. Eu estava procurando uma outra versão de Mateus, aquele texto de Mateus 22 que diz: qual é o primeiro mandamento? Qual é a coisa mais importante? Se olha, Marcos tem, e Lucas, Marcos e Lucas, eles só aumentam um pouco e fazem referência a Deuteronômio, da nossa vida com Deus. Qual é a prioridade? Qual é a coisa mais importante? Lucas 10, versículo 27 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Não sobra muito mais, né? Não sobra muito mais. De toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, de tudo, não sobra muito mais coisas para nós. Então, parece assim que essas pessoas que foram vitoriosas, tiveram uma jornada, eles realmente foram impactados pelo amor de Deus, pela grandeza do amor de Deus, e o amor de Deus derramado no coração, essa caminhada, foi tirando os medos e a confiança foi aumentando, e eles começaram, o que fazer? A incluir Deus na vida deles, como prioridade. Eu citei recentemente, meus irmãos, uma das coisas em relação a prioridades, o que vem primeiro, nós temos essa dificuldade de planejar a nossa vida, porque nós colocamos Deus como uma das coisas a serem priorizadas na nossa vida. Então você tem Deus, a família, a igreja, o trabalho, o lazer, e nós colocamos Deus nessa conta. Deus não está nessa categoria. Deus está fora disso. Deus é tudo, sempre, em todas as coisas. Ele tomou o nosso coração, as nossas forças, o nosso entendimento. Deus é tudo para nós. Amém? O resto é que tem que se encaixar. Amém? O que eu vejo muitas vezes muitos cristãos, eles ficam constrangidos em relação, mas a família também é importante, o meu emprego também é importante, Deus vai entender, e você coloca Deus nessa categoria. Deus não está nessa categoria. Deus não está nessa categoria. Se você precisar uma sabedoria para dividir entre família, lazer, trabalho, as coisas, isso é uma outra situação. Amém? Não é a nossa conversa. A nossa conversa, você põe Deus acima de tudo sempre. É por isso que é interessante o nosso presidente dizer Deus acima de tudo. Amém? É Deus acima de tudo. Amém. Então, a Bíblia nos convida para amar, e nós só podemos amar a Deus por causa do amor que Ele nos deu. Então, o que acontece? Quando Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, com todas as tuas forças, com tudo o que tu tem, é porque o amor de Deus foi derramado em todas as áreas da nossa vida. Amém? E é com base nessa realidade, quando isso está bem estabelecido, não tem mais, o meu coração não está dividido, a minha mente não está dividida, o meu tempo não está dividido, tudo não está dividido, Deus é tudo. E aí o que acontece? Você vive agora com a prioridade de Deus na tua vida para lidar com as outras coisas que vão surgir. Amém? Então, quando você lê, e aí eu quero voltar de novo a Gênesis 26, eu gostei desse texto. Gênesis 26, que diz assim, porque Abraão obedeceu, e lembra, amar a Deus, a Bíblia diz, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Então, amar a Deus está diretamente ligado a incluir Deus em todas as áreas da tua vida e fazer tudo o que Ele diz. Amém. Afinal, como eu disse já, Ele criou esse negócio da família, Ele diz que tem que amar, criar filhos, Ele diz que tem que fazer isso, Ele diz que tem que trabalhar, Ele que fez todas as coisas. Então, nós não podemos tirar o fato de que Ele é a prioridade e dizer assim, bom, agora Deus está de lado, eu tenho que me envolver no meu trabalho. Não, Deus está sempre, Ele está fora dessa equação. Deus é tudo para nós, Ele está em todas as coisas. E Abraão, então, diz assim, Abraão obedeceu, ele fala, Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos. Então, você percebe, Abraão levava a Deus a sério, bastante a sério. Tipo assim, o impacto
da visitação de Deus, do amor de Deus, do plano de Deus, da direção de Deus na vida dele, foi ao ponto de dizer assim, ó, tudo é para Deus. Tanto é verdade que ele é o pai da fé. Fé vem por ouvir a voz de Deus e a fé opera pelo amor. Então Abraão foi um pai que de alguma maneira ele é um exemplo para nós, porque ele recebeu esse pacote de Deus, essa visitação de Deus com o amor de Deus sendo revelado na voz de Deus, nas instruções de Deus. E é isso que nós precisamos entender. O plano de Deus, a voz de Deus, os conceitos de Deus, a lei de Deus, amém? O estatuto de Deus, tudo o que Deus faz, as ordenanças de Deus, são parte do amor de Deus por nós. Então, quando você recebe o amor de Deus, você recebe. Quando Deus fala e pede para você não faz isso, é fruto do amor dele. Quando ele pede, faz isso, é o amor dele sendo revelado. Então, esses homens deram uma prioridade enorme, eles foram impactados pelo amor de Deus e pela voz de Deus, que faz a mesma coisa. No livro de Deuteronômio tem mais um texto que diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Ele diz, de novo, ama a Deus. E aí ele diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos. Então, olha só, você ama a Deus, e o resultado dessa vida de amor a Deus, onde o amor de Deus é revelado no teu coração, e o teu amor a Deus é expressado todos os dias, seguindo as suas ordenanças, as suas leis, os seus mandamentos. Então, ou seja, Deus, quando Ele visita você, quando Ele veio, Deus amou o mundo de tal maneira e entregou a Jesus, Ele veio restaurar essa relação que nós temos com Deus, para que nós possamos de novo experimentar esse amor e viver com base, não só de pão viverá o homem, mas da voz de Deus, é dessa relação. E a voz, meu irmão, está dentro. Obediência a Deus é a prova do nosso amor a Deus. Amém. A prova do nosso amor a Deus é a obediência simples. Amém? Então, nessa jornada, você começa a andar com Deus e incluir a tua vida em todas as áreas. Então, esses exemplos desses homens, não importa se eu vou encontrar desafio, ciladas, prisões, cadeias, como Paulo disse. O Espírito Santo já me assegura que isso vai acontecer, mas eu tenho um objetivo. Amém? Contando que eu complete a minha carreira, eu posso lidar com o que tiver que vir à minha frente. Eu vou lidar com o que tiver que vir na minha frente. Amém? E a prova desses homens, eles não falavam só de boca. Quando eles estavam açoitados por pregar o evangelho numa prisão, à meia-noite eles estavam cantando. Amém? Essa é a prova deles. O amor de Deus era expressado independentemente da condição, independentemente do bem-estar, da conta, do dinheiro, do sofrimento, da pressão, dos desafios, do gigante na frente. Não é isso. Não é o nosso natural que define a nossa fé. E, meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos cuidar nessa nossa jornada com Deus, só um parênteses, amém? As coisas espirituais têm que ser analisadas espiritualmente. Muitas vezes nós temos isso, nós chegamos em algumas coisas que são espirituais. Por exemplo, o encontro da igreja não tem reunião boa ou reunião ruim. Nós ainda somos aqueles que conversam assim, hoje a reunião estava boa, hoje a palavra estava longa, hoje estava cansativa. Você arrisca ter aquele lugar. Qual é a nota que você dá, né, na hora do almoço? Nota 6 hoje, estava complicada, né? E nós lidamos com as coisas de Deus espirituais usando os nossos sentidos naturais. Amém? Você tem sensos de reação. E a Bíblia fala, as coisas do Espírito não podem ser discernidas naturalmente, elas são espirituais. Então, o que acontece? Não importa o que você faz. Amém? A música é desafinada, se é isso, se é aquilo, quem foi, quem não foi, estou cansado. A palavra de Deus foi longa. Amém? Paulo estava pouco ligando. Ele foi, o cara caiu, dormiu e foi e saiu pregando. O que importa isso? Amém? Mas aí é o seguinte, nós temos feito as coisas de Deus palatáveis para os sensos naturais, muitas vezes.
Ou seja, você acomoda as coisas espirituais para os sensos naturais, para ver assim, naturalmente você agrada os olhos, né? É o que o inimigo fez, agrada os olhos, a concupiscência da vida. Você tenta botar algo que é espiritual dentro de uma caixinha natural. E nós precisamos, o que importa? Deus está procurando o coração, porque é no coração que você lida com Deus. Então, quando você vai lidar com coisas espirituais, é quase que você deixa em segundo plano os sensos naturais. Amém? Porque o que importa é o seguinte: você vai ali no teu coração com Deus, que você ama Ele de todo o coração, que tudo mais é secundário. Amém? Amém? Onde você tiver a oportunidade, você é uma oportunidade que eu tenho de louvar o meu Deus, Ele é tão bom para mim. Amém? Eu te louvo, Senhor. Independente de música, de que for, amém? Clima, calor e etc e tal, isso é secundário. Amém? São coisas importantes, a Bíblia diz, tem coisas importantes, mas o ponto é o seguinte: o nosso amor a Deus, o nosso coração tem que estar totalmente entregue a Deus. Por quê? É porque nessas horas o que importa para um coração que ama a Deus é o quê? O amor de Deus está conectado com a voz dele. Você quer saber o que ele está dizendo, o que ele pensa. Amém? O que importa, B, C, são tudo coisas que são boas, são agradáveis, taraná, e pode ser distrações, mas o que importa, o que Deus está falando comigo, é o que importa para nós. O que importa para Abraão? O que importa para Abraão é o seguinte: o que Deus está falando comigo. Então, num evento da vida de Abraão, onde os reis de Sodoma e Gomorra disseram assim: me dá as pessoas da minha cidade, pode ficar com os bens. E Abraão disse: não, eu não quero isso. Eu quero só o que vem de Deus. Ou seja, é uma pessoa que estava vivendo 24 horas com o desejo de agradar a Deus e fazer o que Deus quer, de seguir seus estatutos, seus mandamentos, seus princípios. Amém? Então essa é a nossa vida. Então uma vida, o amor de Deus derramado no nosso coração, a consequência disso é você amar a Deus com tudo que você tem. E amar a Deus com tudo que você tem é incluir Deus em tudo que você faz, todas as áreas de tudo que você faz. Amém? E a prova do amor de Deus está nessas pessoas que independente do que você faz, porque você confia tanto em Deus que a tua obediência não é pesada, porque você confia que o que Deus está te instruindo, amém, vai te levar para um bom caminho. Amém? Se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de fazer exatamente o que eu instruo, e é o que Abraão diz, amém? Guardava os mandamentos, os estatutos, os preceitos, tudo. Ele tinha o cuidado de fazer. O que me importa, meu irmão? É fazer o que Deus pede. Amém? Amém? É o que importa para nós. Então, essa caminhada com Deus, onde você inclui Deus em tudo, ele é parte da nossa vida agora. Amém? Ele é parte da minha vida. Tudo está incluído. Mateus 21, e aí eu quero ir seguindo, nessa caminhada com Deus, nessa comunhão com Deus, você inclui ouvir a voz de Deus, inclui a oração, e aí tem esse texto que diz assim, Mateus 21, 22, você não precisa abrir, que é aquele contexto da figueira, onde Jesus amaldiçoou a figueira por não dar fruto, por ser estéril. Jesus diz assim: e tudo quanto pedirdes, em oração, crendo, recebereis. Então, olha o que Deus tinha. Você vê essas pessoas andando com Deus, amando a Deus de todas as coisas, e Jesus instruindo, de novo, esses homens e mulheres, ao longo das gerações, tendo encontros com Deus e sendo convidados por Deus para, nessa relação de obediência e de rendição e de amor, lembra? Ouvir a voz de Deus, obediência, oração, vida de louvor, vida de oração, vida de serviço, vida disso, é tudo prova do nosso amor a Deus. Amém? Jamais desconecte o amor com aquele coisa sentimental, eu não sinto de fazer, eu não sinto o amor, não. O amor de Deus está provado na cruz por nós, e é a resposta a esse amor que faz você fazer tudo o que você faz para Deus. Tudo é por amor a Deus. Amém? Então, nesse contexto, o amor a Deus, Deus está te convidando para esse lugar de ouvir a voz dEle, de falar com Ele, e olha o que Ele diz: tudo o que você pedir. Amém. Jesus está falando para os discípulos. Eles ficaram espantados que Jesus disse: dessa figueira não saia mais fruto. Eles ficaram: uau,
Eu falei assim, se você disser isso para um monte, vai acontecer. Se você disser assim, e não duvidar no teu coração, vai acontecer como você disse. E ele disse, e tudo. Então, presta atenção, irmão. Tudo quanto pedirdes, em oração, crendo, recebereis. Qual é as duas condições que nós temos ali? Tem que ser em oração. Amém. A gente acha que essa frase é assim, não, claro, Senhor, eu preciso disso aqui. Não. O que é o lugar de oração? É um coração rendido que reconhece o amor de Deus, a grandeza dele e que Deus é tudo para ele. É um altar, amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, amém? Se humilhar vem antes de oração. Então, olha só, Deus está dizendo assim, se você andar comigo nessa dimensão, se o coração rendido, de amor a Deus acima de todas as coisas, um coração humilde, saber que tudo vem de Deus, e em oração você me pedir qualquer coisa, crendo, o amor de Deus está em todos esses textos. Amém? Fé opera pelo amor, fé vem por ouvir a voz de Deus, que é puro amor, bons planos que Ele tem para nós. Em oração, nesse lugar de rendição, de um coração humilde, rendido a Deus, nesse lugar tudo é possível. Então, eu creio, meus irmãos, que o convite de Deus para nós sempre vai ser esse, a voltar ao primeiro amor, a voltar a esse lugar, a lembrar que Deus é tudo para nós. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Amém? Ele nos ama. Deus te ama. Amém? Deus te ama. Jamais duvide dessa realidade. Tudo flui dessa base na nossa vida, o quanto Deus nos ama. E o amor de Deus vai ser expressado através de instruções. Então, meus irmãos, lembra, obedecer à voz de Deus não é uma coisa complicada. É complicada para a nossa carne, sim. Mas para o nosso espírito, o espírito está pronto. Amém? Mas a carne, ela resiste. Mas a obediência é um atributo espiritual. Amém? E pessoas espirituais consideram uma alegria e um prazer fazer o que Deus pede nas piores das situações. A carne não gosta, mas o homem espiritual aprecia com tudo que tem. Amém? Quando Deus pediu para Abraão, entrega o teu filho, amém, por mais apegado que ele fosse, o amor de Deus por ele e a confiança que Abraão tinha nesse amor de Deus por ele, fez com que ele fosse até o limite, ao ponto de oferecer o que era mais precioso no natural. E Deus diz assim, agora eu sei, eu sei o quanto, amém, eu sei o quanto tu me amas, eu sei o quanto eu sou, amém, e deveras vou te abençoar. Então tudo tem a ver, amém, nos bastidores, nós oramos e cremos em coisas por causa do amor de Deus em nós, amém? Nós obedecemos por causa do amor que nós temos por Deus. Tudo que nós fazemos. E, meus irmãos, quando nós pegamos as coisas de Deus e temos alguma... não gostamos das Escrituras, de oração, de congregar, de tomar ceia, de fazer isso, de servir, de pregar o Evangelho, de falar do reino, de meditar nas coisas de Deus, de falar das coisas do reino, é porque, de alguma maneira, falta um pouco de revelação do amor de Deus. No fundo, é isso. Porque não é na marra, amém? Você não faz coisas na marra. Então, que Deus renove e revele para você nessa manhã o quanto Ele te ama. Amém? E é a obra do Espírito. Amém? O amor de Deus é derramado pelo Espírito em nosso coração. Ele vai amém, renovando, tirando todos os medos, dizendo, Deus te ama e tem um plano glorioso para a tua vida. Amém? Esse ano é um ano abençoado por Deus. Esse é o dia que o Senhor fez. Ele tem um plano para você. Ele vai te ajudar, independentemente do que você tiver que lidar. Ele vai estar contigo, jamais vai te deixar e jamais vai te abandonar. Amém? Todos os dias da tua vida. Amém? Então, faça um compromisso. Se isso é uma realidade para você, faça um compromisso. Senhor, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. Eu vou te amar com tudo que eu tenho. Amém? Amém? Deus é tudo para mim. Amém? Não importa o que for. Se eu estiver com Deus, amém, nós vamos andar seguros. E aí vem a vida, então, de Isaac. E aí eu queria que os irmãos abrissem Gênesis 24. Para a gente ir começando a concluir. Eu estava falando desse amor a Deus e falando desse convite, dessa relação com Deus de oração, de louvor, de ouvir a voz de Deus. Isso é uma bênção. O homem espiritual ama essas coisas. Amém?
E olha o convite que Deus tem. Tudo é possível. É interessante que em Gênesis 24, Abraão era idoso. Eu gosto dessa descrição desse homem idoso. Amém? Se eu puder alguém escrever isso no meu túmulo, é uma inspiração de vida. Era Abraão idoso, avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Amém. O que acontece quando você ama Deus com tudo? Deus abençoa você com tudo. Amém. A Bíblia fala, Abraão obedecia à minha voz, guardava os estatutos, os juízos, os mandamentos e tudo. Amém. Tudo. O amor de Abraão por Deus era tal que em todas as áreas, amém, ele não era pego de surpresa. Ele falou assim, não é negativo, Deus é minha fonte, leva seu dinheiro contigo. Ele botava Deus em tudo. Amém. E se você coloca Deus em tudo, Deus coloca em tudo a mão dele na tua vida. Amém? Amém? Em tudo o havia abençoado. E Abraão, aí tinha uma situação que ele precisava de uma esposa para o filho dele. Deus tinha prometido que da tua geração ele precisa de uma esposa. Chama o servo Eliezer. É o seguinte, eu preciso de uma esposa para o meu filho. Não faz isso, não faz isso. Ele tem algumas coisas pessoais. É interessante que às vezes os nossos gostos e as nossas intenções, às vezes as nossas decisões, quando você anda com Deus, elas já estão alinhadas com as coisas de Deus. Amém? De tanto você andar com Deus, você já pega o tom de Deus. Você já sabe que isso aqui é o que é bom, o que é ruim. Tem certas coisas que você já... A voz interior, aquela coisa, você já tem. De tanto você andar com Deus, você já sabe os tiques, as direções de Deus. Você já diz, não vai para lá, porque lá não é bom, não vai para lá, mas vai para tal lugar. Só que assim, ele sabia a direção de onde ir, mas não faço ideia de quem vai ser. Né? Olha a tarefa do homem, né, Eliezer. Tu vai arranjar uma mulher que vai entrar na linha da aliança de Deus tem com o teu servo Abraão. Arruma uma mulher. Né? O que você faz numa situação dessa? Você ora, meu irmão. Amém? Amém? Se você não sabe o que fazer, Deus colocou uma tarefa importante na tua mão, você ora. Nós precisamos orar mais, porque Deus diz, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém. Acho que esse homem, ele tanto andar com Abraão, também pegou algumas coisas. Né? E ele diz assim, versículo 7, o Senhor Deus, essa é a instrução de Abraão, o Senhor Deus. Porque o servo disse, tá, mas se eu achar a mulher e a mulher não quiser vir, amém, a chance era interessante. Né? Cautela. Amém. Não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal. Olha a relação que ele tem. Nós precisamos aprender esse linguajar de quem anda com Deus. O Deus que me abençoou em tal dia, aquele dia que no Calvário, amém, pagou o preço alto por mim, amém, que lavou os meus pecados, que no dia tal, quando eu estava numa situação dessa, faz isso, que curou a minha filha, que guarda a minha família, que fez isso. Esse Deus, amém, é um Deus de experiência. E essas pessoas mantêm isso vivo. Paulo tinha isso. Ele diz assim, o Deus que me apareceu no caminho de Damasco, Ele vai estar comigo nisso. Eles mantêm a relação com Deus, esses eventos com Deus são reais para essas pessoas. Amém? É que nem as nossas esposas, né? O dia tal foi o dia que tu me pediu em namoro. Tu estava no lugar tal fazendo isso, né? Dessa maneira, com a roupa tal, com a camisa tal. Eu não lembro. Amém? Eu não lembro. Mas essas são essas pessoas enamoradas. Amém. Eu lembro vários eventos. Amém. Não vão me achar, amém, de uma certa forma. Mas o amor de Deus e o amor que nós temos nessa caminhada de amor, onde Deus nos ama e nós amamos, essas coisas estão gravadas em nós. Não, só um pouquinho. O Deus que... Amém, que mandou seu filho morrer há 2000 anos atrás para me salvar, esse Deus vai te ajudar, não te preocupa, amém? Amém? Aí ele diz assim, o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, isso é isso que ele está dizendo.
a experiência de vida de minha terra natal, que me falou e jurou. Amém. Esse texto aconteceu 2 capítulos depois da experiência de entregar Isaac no altar. Ele diz, o Deus que me apareceu, amém, que é fiel, que eu coloquei a minha... Esse Deus vai te ajudar. Ele disse assim, a tua descendência darei essa terra. E ele disse, ele enviará o seu anjo na tua frente, não se preocupe, vai dar tudo certo. Amém? Amém, que bênção, Deus sempre faz isso. Ele vai adiante de nós, ele vai enviar seu anjo, ele vai nos ajudar. Amém, você vive em cima de coisas que você já sabe. Amém, ele é bom, ele é fiel, ele é grande, ele já deu prova do amor dele. Então, esse Deus vai adiante de você. Percebe que quando você mantém vivo a tua relação com Deus e é diária, e você ama Ele, Ele ama você, e Ele mantém uma relação viva de amor, você nas horas das decisões, você não se preocupe, Ele fez isso, eu confio no meu Deus, Ele é fiel, Ele vai mandar um anjo na tua frente. Amém. Deus vai enviar alguém na nossa frente para preparar o caminho. Amém? Amém? Deus vai enviar alguém na nossa frente para preparar o caminho. Esse caminho está meio tortuoso, Ele vai nos ajudar. Ele vai enviar o seu anjo, que há de te preceder. Que bênção isso. Então, se você precisa de alguma preparação antecipada, o anjo do Senhor vai na frente. Amém? Amém? O anjo do Senhor vai na frente, ele vai te preceder para preparar o caminho, para quando você chegar lá. Amém? Algumas coisas que nós vamos lidar nesse ano, Deus já foi na frente. Amém? Ele já vai estar preparando para nós. E aí, então, Eliezer diz assim, ele para na beirada da cidade e diz assim, versículo 12, ó Senhor, ele está orando, amém, eu preciso da tua ajuda, Deus. Meu irmão, nós precisamos orar mais, incluir Deus na nossa vida. Ele diz assim, pastor, eu não sei o que fazer. Amém, dobra o teu joelho na beira do altar, onde você estiver, ó Senhor, amém, põe um ó na frente, que isso ajuda bastante, amém. Amém. Ó Deus, essa é a prova de que, amém, esquece o resto, meu irmão. Deus, eu preciso de ti. Rogo-te que me acuda, Senhor, me ajuda. E uses da bondade que tu sempre é. Senhor, sempre é bom. Amém. Onde você coloca a tua fé, Deus sempre é bom. E uses de bondade para o meu Senhor. E ele diz assim, eu estou aqui de pé, não sei o que fazer. E é interessante que no lugar de oração, nesse lugar de comunhão com Deus, você tem ideias inspiradas por Deus. Amém. De onde é que ele tira? De onde é que ele tirou isso, meu irmão? Essa ideia. De onde? Nessa comunhão com Deus. Toda a inspiração, toda a criatividade, tudo. Amém. Está ali. Aí o que é orar segundo a vontade do Senhor? Você está em comunhão com Deus. Deus coloca coisas. O Espírito Santo revela o coração de Deus e ele sai com essa. Amém. Você acha que Eliezer, o servo de Abraão, saía com essa? Se acontecer, Deus vai na frente, o anjo já foi na frente, já preparou, deu a dica, e agora ele simplesmente está dando voz à vontade do Senhor e diz assim, eis que estou de pé no fonte das águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça que eu disser, olha só, amém, criatividade, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei de beber aos teus camelos, seja a que designaste. Nisso verei que usasse de bondade. Amém? Ele está crendo na bondade do Senhor, não na expertise dele, na capacidade dele, no treinamento, na habilidade humana, na bondade. Senhor, eu estou confiando na tua bondade nessa situação. Sempre, meu irmão, coloca a oração nossa de Senhor, eu estou crendo em ti, para te manifestar a tua bondade como tu sempre tem feito. E é nesse lugar de comunhão com Deus que as ideias vão surgir. E você vai orar certas coisas, vai declarar certas coisas. Amém. Aí, meus irmãos, a mulher aceita, glória a Deus, festa, amém. Achou a fulana de tal. Deus, quantos creem que Deus estava nessa situação, nesse evento? Quantos creem que Deus dirigiu tudo isso? Amém. Arranjou a mulher certa, orientada por Deus. Deus estava naquilo, amém. Todo o conceito. Amém, Deus estava naquilo. Eliezer volta para casa, Isaac enxerga a Rebeca, Rebeca, Isaac, Raquel, Rebeca, que seja aquela, como é que é o filme, qual é aquela peça? Romeu e Julieta, né? Os dois se acham naquela coisa maravilhosa, colocam um olho um no outro, ai que bênção. A Bíblia fala que
Isaac é consolado da morte da mãe, ok. E a Bíblia diz assim, Isaac tinha 40 anos quando isso aconteceu. 40 anos. Casou, da linhagem, filho de Abraão, 40 anos de idade, sob a bênção de Deus, durante 20 anos, estéril, sem nascer ninguém. Como você explica certas coisas na tua vida? Mas Deus me mandou fazer isso, Deus me mandou casar com essa mulher, Deus me mandou fazer isso, Deus me mandou fazer aquilo. E você passa 20 anos. Uma das coisas interessantes, esses ciclos às vezes são interessantes na nossa vida. 20 anos se passaram. 20 anos se passaram. E você pode chegar nesse momento questionar Deus, né? E versículo, virando a página, então, nós estamos encerrando. Gênesis 25, versículo 19. Eu estou nessa fase agora de 40 anos. Ele casa e não tem filhos. Mas Deus, tu me deu essa esposa. Mas Deus, tu me deu esse trabalho. Mas Deus, tu me deu esse negócio. Mas Deus, tu me orientou a fazer isso. E eu estou há 20 anos desse negócio. Estéril. Versículo 19. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu. 40 anos, está aqui, amém? O que Isaac fez? Quando você está nessa situação? Isaac orou ao Senhor. Amém. Amém. Ora a Deus. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração. Só porque nós não levamos. Esse é o nosso amor a Deus. Você não fica indignado, você não questiona, você anda com Deus. Anda com Ele. Senhor, tu me deste essa situação. Qual é o plano, Deus? E a Bíblia fala que o Senhor ouviu as orações. Eu não sei se Ele orou só. Ele tentou tudo até quando ele tinha 59 anos. Daí no último ano ele dizia assim, ele resolveu orar e aí Deus ouviu. A gente não sabe. Mas o Senhor ouviu as orações. Ele sempre ouve orações. Deus sempre ouve orações, meus irmãos. Deus sempre ouve as orações. Amém? Aqueles que amam a Deus. Amém? Onde você coloca Deus em tudo, Deus é tudo para ti, você já deu prova. Amém? Deus vai sempre se mover a teu favor. Amém? Aí o que acontece? Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, se é assim que vai ser, amém, eu já estava estéril, agora vem essa situação, e aí está essa, não sei o que está acontecendo aqui, é melhor eu morrer, olha amém, o desespero da mulher. E o que ela fez? Consultou ao Senhor. As pessoas que colocam Deus em tudo fazem isso, elas consultam a Deus. Deus, vamos conversar um pouco, esse assunto eu não estou entendendo. Eu, filho de Abraão, da linhagem da promessa, herdeiro segundo as promessas, cheio de palavra profética, aí tu me vai e separa uma mulher para me casar. 20 anos, eu não tenho filhos, eu creio que é a tua vontade de Deus. Sabe o que o inimigo faz muitas vezes? Questionar se a decisão era de Deus ou não. Meu irmão, era de Deus, amém? Esquece essas conversas, está sempre olhando lá para o passado, dizer se foi por causa disso que aconteceu. Não, Deus redime e te orienta na tua caminhada. O que você faz? Nós olhamos para frente na nossa jornada com Deus. Você consulta Deus. Deus, seguinte, eu era estéril. Essa é a nossa lógica natural. Eu era estéril. Você tirou da casa dos meus pais. Caso com Isaac, uma bênção, lua de mel, aquela festa, alegria, nós nem pensávamos em filhos. Agora, aí eu descubro que não vai sair nada daqui, estéril, não vai sair nada dessa decisão. Não pode ser, todas as decisões em Deus geram fruto, amém? E aí você vem e conversa com Deus e ora e Deus dá o fruto, ok? A mim me parece, meus irmãos, que todas as coisas da nossa vida são um convite para nós andarmos com Deus, conversarmos com Ele, amém, orarmos, andarmos em amor. Qualquer momento que você se desvie e começa a viver sozinho, deixa Deus de lado, isso aqui eu não quero enfiar Deus na minha vida nessa área, isso aqui é melhor assim, ficar cheio de onda, amém, parece que nós andamos um pouco para trás, nós perdemos o ritmo. E aí eles oram a Deus, e aí Deus vem de novo. E meus irmãos, você sabe, quando a gente põe Deus de lado, parece que a vida nossa dá uma pausa. Não é verdade? Parece que dá uma pausa, as coisas não fluem, as coisas não andam, não desencadeiam, porque
Amém? Volta ao primeiro amor. Amém? Volta ao primeiro amor, aquela intensidade, dizer, Deus é tudo para mim. Amém? E mantém o calor e o coração aquecido de amor a Deus sempre. Essa é a maneira que nós vivemos. E nós vamos viver 2021, nós vamos viver 2022, 2050, 2900, o que for que Deus quiser. Amém? Nós vamos andar nessa realidade, na força e no poder do Senhor, dessa gloriosa, amém, obra do Espírito em nossos corações, que o amor de Deus em nosso coração, amém, a revelação dessa força gloriosa de um Deus que trabalha por nós. Amém. Amém. E aí você, ao invés de dar uma pausa, porque você está inseguro, será que o que Deus vai pedir para mim vai ser bom ou ruim? Essa é a falta de confiança. Aí você se volta para Deus, tá bom, Deus, o que é que está acontecendo? E meus irmãos, eu creio que tem coisas em momentos da nossa vida que a gente precisa parar. Deus está fazendo alguma coisa, mas nós ainda não entendemos. E você precisa parar, Deus, faz sentido isso? Eu orei, tu me deu um filho, tá? Agora a coisa está se encaixando. Onde você olha e diz assim, Deus restaurou, eu achava que eu ia ser estéril, Deus me fez um milagre, glória a Deus. O que você espera? Vai ter um nenezinho, fazer o chá e seguir. E tranca de novo. E aí você, de novo, é obrigado. Amém. E graças a Deus por esses momentos que a gente fica confuso. Esses momentos que a gente naturalmente está confuso são um convite de Deus para voltar e dizer, Deus, o que está acontecendo? Amém. Paulo, quando ele recebeu aquela visão do lençol que desceu, ele estava na boa, ele estava, amém, o ministério dele, as coisas estavam andando, aí Deus vem com esse lençol, amém, cheio de coisa quadrúpede e coisa estranha acontecendo. O que é isso, Deus? Qual é o ponto, né? Onde é que nós estamos? Só que o que acontece? Esses homens estavam em oração, eles não rechaçam, eles não ficam chateados, eles não se ofendem, eles dizem, Deus. E a Bíblia fala assim, enquanto Paulo ponderava essas coisas, e eu creio, meus irmãos, que uma das coisas que nós estamos subvalorizando é o nosso tempo de sentar um pouco e pensar um pouco. É uma das coisas subavaliadas na nossa vida, aqueles momentos onde você para quieto e vai, amém, para a sacada, vai para o campo, faz alguma coisa no teu dia e para e simplesmente pensa. Amém. Onde você diz, mas por que você está fazendo o que está fazendo? Você consulta. Paulo, a Bíblia fala, na verdade não era Paulo, Pedro estava ponderando o que seria aquela coisa. Não é verdade? Ele estava ali, Senhor, não faz muito sentido, eu nunca botei coisa imunda na minha boca. Quando você se encontra em momentos que não fazem sentido, você ama a Deus e está caminhando, é bem provável que Deus está querendo fazer uma coisa nova. Ele está querendo dar uma nova direção, que a coisa velha está trancando, a estrutura anterior, ele está bloqueando o que Deus quer fazer. A Bíblia sempre diz assim, eu vou botar vinho novo em odres novos. Parte da nossa função na nossa caminhada com Deus é ter certeza que a estrutura da nossa vida comporta o novo de Deus sempre. Amém? Então, volta e meia, você tranca, e o que acontece? Você tranca, Paulo teve que parar um pouquinho e dizer assim, isso aqui não faz sentido em tudo o que eu tenho de Deus, e a revelação que eu tenho até hoje não faz sentido isso. Aí ele estava ponderando, e o Espírito Santo de Deus, nesse momento, falou com ele, isso, e juntou os pauzinhos quando ele estava em Cornélio, na casa de Cornélio, e disse, agora eu entendo que o evangelho não é só para os judeus, é para os gentios também. Amém? Então, o que acontece? Está Rebeca e Isaac ponderando, consultando o Senhor, Senhor, o que é isso aqui? Não faz sentido. Amém. Sabe o que eles foram fazer? Eles foram fazer uma ecografia com Deus, do momento deles. Amém. E sabe o que Deus disse? É que tem gêmeos aí dentro. Essa foi a conversa. Não era uma coisa ruim, eu quero morrer. Nós somos assim, quando a coisa sai do nosso controle, do nosso domínio natural, nós queremos morrer, vai tudo terminar, eu estou desesperado. O que Deus
o que tem que fazer para nós é o seguinte: Deus sempre é bom, Deus sempre tem algo bom. Ao invés de você fazer isso, vai a Deus e para um pouco a correria e diz: Deus, seguinte, não estou entendendo, não está fechando isso aqui para mim, não faz sentido. E aí foi o que Deus disse. Ela consultou o Senhor: Senhor, fala um pouquinho mais desse momento, porque o que estava acontecendo? Você estava analisando a situação com olhos de um bebê. Muitas vezes, nós estamos analisando a vida e as coisas que estão diante de nós com base no nosso passado e na história que nós temos. Se você espera que Deus te leve de fé em fé, e glória em glória, e de revelação em revelação, você tem que sempre estar aberto a olhar para o teu momento e dizer assim: essa é nova para mim, eu não sei o que está acontecendo. Mas não é motivo de desespero, é motivo de consultar o Senhor e ponderar: Senhor, o que está acontecendo? E aí Deus diz assim: respondeu o Senhor, e como Ele sempre faz, meu irmão, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão, um será mais forte. Olha, meu irmão, quando você se rende ao Senhor, a palavra profética vem sobre a tua vida. Amém. Aí o que acontece? Sabe qual foi a resposta de Rebeca? Essa foi a resposta. Ela está estressada. Ela queria morrer no evento anterior. Ela queria morrer. Tira a minha vida. Porque eu estou fazendo tudo certo, eu faço tudo a Deus. A gente faz, a gente ora, a gente faz tudo, a gente sai, larga pai e mãe, taraná, 20 anos eu caso e não tenho filho, papá. Aí eu falo assim: ora, agora Deus me deu filho. No evento seguinte, aí você vê todo aquele estresse, aquele momento que as coisas começam a não fechar e você diz: eu quero morrer. Amém? Nós somos muito estressados. Amém? Nós somos meio histéricos, estressados, porque nós queremos as coisas agora, para sempre. Ele e Deus, né, no seu amor. Deus, o que está acontecendo? Tem gêmeos aí. Tem 2 nações. Meu plano em andamento está sendo gerado na tua vida. Muda tudo. Só isso. Não precisa dizer mais nada. Tá. E você percebe que uma palavra de Deus... tá. Então é assim. Não. Tá. Então tá bom. Glória a Deus. Aí você começa... Puxa, olha só. Você percebe que é uma questão de revelação. E muitas vezes... de continuar confiando e crendo em Deus. E a sensação que me dá, que para muitos, esses últimos meses, foi isso que aconteceu. Você está embrulhado, talvez. Tem coisas que não fazem sentido, coisas que você fez. E o que só precisa, meu irmão, e o que eu diria, e o meu convite para você: mantenha o teu amor, amém, a Deus acima de todas as coisas. Esse é o grande, a mola mestra da nossa vida. Ama a Deus acima de todas as coisas. E, sabe o que faz? Conversa com Deus, consulta Deus. Deus, o que está acontecendo, Deus? E você vai ser surpreendido com a resposta de Deus, dizendo assim: isso. Amém. Que bom, eu estava esperando que tu me conversasse comigo. Isso, e aí você... o teu estado de espírito vai mudar imediatamente, porque você vai entender o que está acontecendo e vai ver o plano bom que Deus tem para a tua vida e continua sendo bom. Amém? Por alguma razão, nós estamos sempre desconfiando de Deus. Quando alguma coisa é errada, Deus me manda não. Não, Deus sempre tem bons planos, é nós que temos que correr atrás e aumentar a nossa fé, o nosso amor, a nossa devoção. Essa é a importância, que se você não anda com Deus, você não entende o que Deus está fazendo. E aí, o que disse assim: cumprindo os dias que ele desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Para mim, essa é a grande prova que Rebeca não sabia e Isaac não sabiam que eram gêmeos. Quando eles nasceram, porque a maneira que escrever, ele não é sequencial, mas quando nasceu, o que eles descobriu? E aí a Rebeca diz: a palavra de Deus falou comigo que era gêmeos. E aí eles viram que realmente era gêmeos. Mas Deus falou com eles. Ou seja, no processo de gestação, quão importante é saber se você tem 1 ou 2. Amém. Ou 3. Amém.
Porque certas coisas vão fazer sentido. E, meus irmãos, eu oro para que o Senhor, na tua conversa com Deus, nesse início de ano, nesse ciclo novo, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, que as tuas conversas com Deus sejam nesse tom de ponderar e consultar, não no tom de dizer assim, pô Deus, qual é, por quê, e aquilo, e simplesmente dizer, Senhor, eis aqui teu servo, Senhor, o que está acontecendo? Me posiciona, me mostra, para mim me ajustar naquilo que Deus está fazendo. Deus tem um plano glorioso em andamento na terra, amém? Não deixa as coisas externas te tirarem, amém, te tirarem do tom. Hein? E a Bíblia fala então depois que nasceu, e era Isaac de 60 anos, quando Rebeca teve os filhos.